Hoje nós queremos conversar sobre um tema espinhoso, bastante complexo, mas também extremamente triste e necessário para esse tempo. Nós queremos falar sobre abuso no meio cristão. E quando pensamos em abuso, nós primeiro temos que definir, vamos pensar os tipos de abusos que podem ocorrer. Obviamente, a gente não vai esgotar todo o tema aqui, mas é importante a gente ter isso em mente para sabermos como lidar e o que a Bíblia nos fala a respeito desse tema. Um abuso, por exemplo, ele pode ser espiritual, ele pode ser emocional, ele pode ser financeiro, ele pode ser também sexual. E isso tudo em contexto de igreja. Não estamos falando do mundo, estamos falando do contexto eclesiástico, de dentro da igreja. E o abuso ele acontece quando um líder, quando alguém influente ou alguém mais forte, ele usa a sua posição ou a sua condição para manipular, para controlar, para forçar ou para explorar outras pessoas que estão em condição menos vantajosa. Então, quando nós encaramos dessa forma, nós podemos definir então, por exemplo, o abuso espiritual como sendo o uso por líderes, por pessoas que estão em evidência ou pessoas mais fortes de artifícios espirituais, ditos espirituais, para poder manipular as outras pessoas. Então, por exemplo, com argumentos, até usando Bíblia, usando versículos bíblicos, distorções bíblicas, para impor muitas vezes medo, forçar as pessoas a obedecerem, a se alinharem, para gerar uniformidade. Se você não fizer exatamente desse jeito, você vai ser castigado, vai ter maldição na sua vida, enfim. E as pessoas acabam, por medo, seguindo aquela linha de conduta forçada daquela liderança, porque a manipulação é muito grande ali. Eu me lembro que certa vez um casal que já tinha sido ovelha do meu ministério pastoral me procurou dizendo: olha, eu gostaria que você orasse, tirasse uma palavra, porque quando nós saímos da igreja, você falou algo que para nós, eu acho que travou a nossa vida e nós precisamos de uma palavra de bênção sua. Tudo bem, eu creio que a gente abençoar é bíblico e libera a bênção. Aliás, a Bíblia diz que se a gente desejar e declarar bênção sobre o outro e a pessoa for uma pessoa de paz, ela recebe aquela bênção. Então é uma transferência de bênção. Mas uma coisa eu disse para aquele casal: se vocês estão fazendo a vontade de Deus, se vocês saíram da igreja para viver a vontade de Deus porque Deus direcionou, não é palavra minha de maldição que vai tirar a bênção de vocês. E se vocês saíram sem ser a vontade de Deus, não é eu falando palavras de bênção que vai trazer a bênção de Deus, porque vocês estão fora da vontade de Deus. Então, o que traz a bênção de Deus ou afasta a bênção de Deus é você estar no centro da vontade de Deus. Então, o que acontece é que muitas pessoas vivem dentro das igrejas a partir do medo, da manipulação. Então, elas dependem de palavras, dependem de algum artifício espiritual para se sentirem seguras. E muitos líderes acabam usando a sua condição para manipular pessoas que têm esse tipo de sentimento. O segundo tipo de abuso que a gente quer mencionar hoje é o emocional. É quando o líder ou aquela pessoa que está acima, em posição de autoridade, humilha, menospreza, intimida, até mesmo com o pretexto de correção ou de disciplina espiritual, humilha a outra pessoa. Acontece o abuso também quando há uma discriminação pela posição pessoal do outro. Então, muitas vezes, aquele que está na posição de autoridade, liderança, ele valoriza ou supervaloriza aquele que tem melhor condição financeira, aquele que é rico, e menospreza, não dá atenção, não dá o devido cuidado àquele que tem menos condição financeira. Então, isso acaba gerando na vida daquela pessoa um sentimento de desvalor, leva ela ao isolamento, porque é uma manipulação emocional para privilegiar apenas algumas pessoas em desfavor de outras pessoas. Então, a manipulação emocional é algo muito grave e nós, como líderes, precisamos estar atentos a isso
para que cada pessoa dentro do nosso contexto de pastoreio, de liderança, possam se sentir seguras, valorizadas e não haja nenhum tipo de abuso que toque e que fira as suas emoções. O terceiro tipo de abuso que eu quero mencionar é o abuso financeiro, né? E esse abuso financeiro, ele acontece quando há uma certa exploração financeira daqueles que estão debaixo da liderança. Então, muitas vezes isso acontece quando se pede doações excessivas, quando se manipula textos bíblicos para constranger as pessoas a darem mais e cada vez mais, mesmo acima daquilo que elas querem ou daquilo que elas podem. E eu cito o querer porque a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria, espontaneidade e alegria, não constrangimento. Então, manipulação é um abuso, né? Quando muitas vezes o recurso dessas doações, dessas ofertas, dessas entregas das pessoas é usado para benefício próprio e não da própria igreja, para a expansão do reino de Deus. O abuso acontece quando há promessas de prosperidade. Se houver uma barganha com Deus, você dá para Deus tanto, Deus vai te dar aquilo, você faz isso e Deus vai te abençoar com aquilo outro. Ou seja, colocando uma espécie de barganha para que as pessoas tenham despertado nelas o sentimento de cobiça, o pecado da cobiça. E quando a pessoa tem a cobiça despertada no seu coração, ela quer correr atrás do ter, do possuir. E muitas vezes ela contribui pela motivação errada, pelo constrangimento, por causa da cobiça que foi despertada nela. Então, é necessário tomar cuidado com isso. O quarto tipo de abuso que eu quero citar é o abuso sexual, que também acontece, infelizmente, não é muito escasso no meio cristão. Infelizmente acontece. E muitas vezes são líderes, pessoas em posição de autoridade, de confiança, que se aproveitam daqueles que são mais vulneráveis. Muitas vezes fazem isso insinuando uma permissividade que não tem respaldo bíblico, insinuando muitas vezes para aquele liderado, para aquele membro, para aquela ovelha que está mais vulnerável emocionalmente, que ela pode ter práticas e atitudes que não são bíblicas, que são contra os princípios bíblicos. Então, na verdade, o abuso sexual, ele vem muitas vezes porque aquele que é o líder se aproveita da vulnerabilidade emocional, da dor, da carência da outra pessoa. E então abusa daquele momento. Quando nós pensamos nisso, vemos que os abusos, de um modo geral, não só esses 4 que eu citei, mas um abuso ele pode gerar feridas profundas, trazer consequências devastadoras na vida de uma pessoa, seja ela financeira, seja emocional, seja espiritual, seja um abuso sexual que marca profundamente a pessoa, que humilha a pessoa. Então, as marcas são profundas e muitas vezes vão perseguir aquela pessoa para o resto da vida dela. É necessário tomar muito cuidado com isso. Nós sabemos também, é lógico, que há aquelas pessoas que são enfermas na alma e por conta disso, elas gostam de estar num ambiente de abuso, mas essa não é a regra. Esse é o caso de uma pessoa que é enferma na sua alma e essa pessoa precisa de ajuda e precisa de ajuda urgente. Mas de qualquer forma, é essencial qualquer pessoa que perceba ou que se veja numa situação de abuso, ela busque ajuda. É necessário, em primeiro lugar, buscar ajuda emocional e psicológica. Se você passou por abuso, se você está no meio de uma situação, onde um ambiente, onde o abuso está acontecendo, busque ajuda emocional, psicológica, profissional, porque há feridas que vão deixar marcas profundas na sua alma e você precisa cuidar disso. Em segundo lugar, busque ajuda espiritual. Primeiro, para a sua própria restauração espiritual. Busque ajuda para que o seu espírito seja resguardado e as feridas
possam ser evitadas no seu espírito, para que a sua fé não desfaleça, para que a sua vida com Deus não fique enferma. Então, busque outros líderes que sejam idôneos, sejam maduros espirituais, que possam ajudar você a buscar uma solução para aquilo que está acontecendo com você ou no meio onde você está. Ou até mesmo, se for necessário, busque ajuda jurídica. Lembrando sempre de 1 Coríntios 6. Antes de pensar de levar a um tribunal, busque alguém que seja idôneo, espiritual no meio cristão, que possa ajudar a cuidar daquela situação. Se houver necessidade e não houver outra opção, busque os meios jurídicos para isso também. E isso é legítimo porque as leis estão aí para serem seguidas e obedecidas. Agora, a igreja como um todo, não só a igreja local, mas a igreja do Senhor, nós precisamos cuidar e ter a responsabilidade de ensinar adequadamente para que o ambiente eclesiástico seja um ambiente seguro, seja um lugar onde as pessoas se sintam seguras, amparadas e não abusadas. Precisamos ter muito cuidado com esse tema. Por isso eu disse logo no início que é um tema espinhoso e complexo, porque a gente precisa ter muito cuidado, porque esse tempo que a gente está vivendo também é um tempo de muita manipulação nessa área. Então, cuidado com o clima do lugar, cuidado com a pressão dos grupos, das minorias, porque hoje em dia também tem isso. Qualquer coisa é considerado assédio, qualquer coisa é considerado abuso, qualquer coisa deve ser denunciada, isso vai para a imprensa. E sabe o que acontece? O grande problema é que muitas vezes reputações, famílias, carreiras são destruídas por causa do descuido e da precipitação das pessoas que querem denunciar, porque hoje tudo é abuso, tudo é assédio. Vou dar alguns exemplos externos. Primeiro, há uns anos atrás, a direção de uma escola foi denunciada, se não me engano, em São Paulo. E o diretor e alguém da direção daquela escola foi denunciado como abusando de crianças que estudavam ali. Então, o que aconteceu foi uma destruição de reputação, de carreira, e tudo aquilo que aquela escola estava fazendo, todo o trabalho bem feito, profissional que estava sendo feito, foi destruído por uma denúncia infundada, porque alguns anos depois eles foram declarados inocentes daquela acusação. Então imagina, uma escola faliu, um diretor perdeu o nome, a reputação, uma família foi destruída por causa de uma denúncia que foi precipitada e sem fundamentação. Quando a gente vê isso, precisamos estar atentos. Eu conheci um caso uns anos atrás de um pastor que eu conheci pessoalmente, e o pastor ele não cometeu nenhum abuso, ele foi descuidado na forma como ele fez alguns atendimentos. No entanto, alguém viu o atendimento que ele estava fazendo e começou a comentar com outros irmãos da igreja que o pastor estava atendendo aquela mulher, porque aquela mulher era sozinha e ele tinha segundas intenções. Daqui a pouco aquele passou para um terceiro, que passou para um quarto, que passou para outros, e de repente na igreja, que era uma grande igreja, uma boa igreja, uma abençoada igreja, começou a circular que o pastor estava cometendo abuso com uma irmã da igreja. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu é que aquele pastor, ele perdeu o seu ministério naquela igreja, ele teve que sair daquela igreja. Graças a Deus, ele não perdeu o ministério, ele voltou a pastorear outra igreja depois, durante vários anos. Hoje ele é falecido, mas ele viveu essa realidade. Então, quando uma denúncia de abuso ela é precipitada sem fundamentação, o risco é a destruição de reputação, de famílias, de carreiras, enfim, de prejuízos que muitas vezes não poderão mais ser reparados. Mas, sempre que você perceber qualquer abuso, busque conselho com pessoas mais experientes, mais espirituais, mais maduras, para que vocês possam juntos ver o que pode ser feito e como tratar isso.
Agora eu quero entrar no segundo tópico dessa nossa meditação. Por que existe o abuso no meio cristão? Por que esses abusos acontecem? E eu quero enumerar aqui alguns poucos motivos. Com certeza você pode encontrar outros, mas eu quero enumerar alguns poucos. Primeiro, a falta de discipulado, falta de acompanhamento das pessoas. Biblicamente, a gente pode olhar, por exemplo, para Josué. Josué se tornou um líder saudável. Por quê? Porque ele era seguidor de Moisés, o homem de Deus. Josué não saía da tenda da congregação, ele amava o Senhor e ele fazia isso publicamente. Ele buscava Deus, ele amava o Senhor e ele foi discipulado por Moisés. Lá em Josué, no capítulo 24, os versos 14 e 15, a gente lê assim: agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui está um líder que foi bem cuidado, que seguia o seu líder e que foi bem preparado espiritualmente. E quando o povo estava se desviando, ele disse: eu e a minha família vamos continuar sendo fiéis ao Senhor. Já por outro lado, encontramos o sacerdote Eli, que foi permissivo com seus filhos, não cuidou dos seus filhos, e os seus filhos começaram a abusar das mulheres e das ofertas no templo. Ofni e Finéias morreram no mesmo dia porque levavam diante do Senhor fogo estranho. Então, quando nós olhamos para isso, vemos aqui dois personagens, um fiel e o outro infiel. Então, uma das coisas que tem faltado na igreja é isso: pessoas realmente cuidadas, discipuladas, aconselhadas dentro de princípios da palavra de Deus. O segundo motivo pelo qual nós vemos o abuso dentro da igreja é a falta de Bíblia na igreja e nos púlpitos. Por exemplo, se há uma frase que pouco se ouve na maioria das igrejas o que diz a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre isso? Na verdade, a maioria dos cristãos hoje seguiam pelo eu acho. E é o eu acho que torna muitos crentes reféns de abusadores. É o eu acho que faz muitos líderes se tornarem abusadores porque sequer sabem o que a Bíblia fala sobre o que eles estão fazendo. A nossa maturidade espiritual, ela é demonstrada pela qualidade e pela quantidade de leitura e meditação da Bíblia. Então, se você quer saber se um líder é confiável, se você quer saber se uma igreja é confiável, procure saber o quanto ela valoriza o tempo de leitura e meditação da Bíblia. Não apenas no culto, mas principalmente como eles fazem isso no particular. Pessoas que leem a Bíblia, meditam nas Escrituras, dão valor à palavra de Deus e se alimentam dessa palavra de verdade. Esses estão criando um escudo à volta do seu coração para não se tornarem abusadores ou para não se deixarem abusar por outros. O terceiro motivo pelo qual o abuso acontece na igreja é a falta do temor do Senhor. O que é temor? Eu quero resumir assim: temor é o medo reverente. É medo, mas com reverência. Medo não como o de Adão, que se escondeu de Deus. É aquele medo de quem não quer ofender Deus. Por isso deseja fazer o que Deus quer, ama o que Deus ama, detesta o que Deus detesta e tem a vontade de Deus como prioridade da sua vida, porque o seu pavor é ofender a santidade de Deus. Então, temor é esse medo reverente. A falta de temor é que faz com que muitos crentes andem na linha do precipício. Sabe o que é isso? O precipício está ali. Ao invés de a pessoa andar longe, ela anda lá, na beirada do precipício, na linha do precipício. O temor é que faz com que a gente ande longe dessa linha do precipício, porque não queremos cair, não queremos ofender Deus, então eu me distancio de tudo que possa me fazer cair. Há muitas pessoas que pensam
que a falta de temor é só para o incrédulo, mas a falta de temor hoje está dentro da igreja. Uma pessoa dentro da igreja, ela pode até amar Deus, ela pode ler a Bíblia, orar, jejuar, ela pode até amar Deus, mas ela pode também perder o temor de Deus ao longo da caminhada. Ao longo do tempo, ela vai perdendo o temor. É algo muito sutil, é muito sutil isso. Por exemplo, vamos olhar para Apocalipse. Lá em Apocalipse 3 fala da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja que perdeu esse temor do Senhor e não percebeu. Olha comigo, por exemplo, lá em Apocalipse, no capítulo 3, os versos 15 a 17, a gente vai ver a história de Laodiceia, uma igreja que perdeu o temor, mas não percebeu. Pensava que ainda amava a Deus, mas não amava mais. A gente lê assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Esse é um texto muito forte, porque mostra que aquela igreja achava que eles tinham uma espiritualidade saudável. Eles achavam. Eles estão dizendo aqui que eles se sentiam ricos e abastados, não é por causa de dinheiro. Eles achavam que eles tinham tudo que eles precisavam, mas eles perderam e não perceberam. Se achavam ricos e abastados, mas aqui Jesus está dizendo para eles: vocês são infelizes, sim, miseráveis, pobres, cegos, nus. Não perceberam isso. Então, e há uma afirmação que ela é dramática nesse contexto. Ele diz aqui, porque és morno, nem és quente, nem frio. É interessante porque quando ele está falando de morno, né, está falando de nem quente, nem frio, ele diz assim: quem dera vocês fossem frio ou quente. Frio é aquele que não tem Jesus. Frio é o perdido, aquele que nunca teve o coração aquecido pela presença de Deus. Quente é aquele que é espiritual. Mas Jesus está dizendo, era preferível vocês serem frios do que serem mornos. Ou seja, ele está dizendo, é preferível ser não crente, ser um perdido, do que ser um crente morno. Um crente que não chegou a ser aquecido de verdade, que tem um coração cheio de Deus. Então ele fala, esse que é morno vai ser vomitado. E o que é que a gente vomita? Aquilo que o corpo não consegue absorver, que o organismo não consegue absorver. Então, és morno. O crente sem temor é um crente morno. É aquele que está na prática dos seus pecados, mas acha que está tudo bem. Abusos acontecem porque uma pessoa sem temor acha que Deus não está vendo. Abusos acontecem porque uma pessoa sem temor pensa que no final vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, pode fazer aquilo e no fim a graça de Deus vai cobrir tudo. Preste bastante atenção. Há um texto bíblico que para mim ele é pesado, mas ele fala profundamente sobre isso. É o Salmo de número 94. Ele diz do verso 5 ao verso 8 assim: esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. E dizem, o Senhor não vê. Nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos, dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? Veja que ele está dizendo aqui que tem alguém, e quem são? São os da liderança. Ele está dizendo, esmagam o povo de Deus, oprimem a herança do Senhor. Como? Matam a viúva, não precisa tirar a vida, mas muitas vezes matam emocionalmente, matam espiritualmente, matam a viúva, matam o estrangeiro, matam o órfão, e ainda dizem, o Senhor não vê. E ainda pensam que Deus não está fazendo caso daquilo. E ele diz, atendei, ó estúpidos, dentre o povo. Ou seja, ele está dizendo que estão fazendo isso e achando que Deus não está vendo, mas isso é uma estupidez.
Provérbios, no capítulo 16, o verso 6 diz assim: por causa do temor do Senhor, os homens evitam o mal. Por causa do temor do Senhor, os homens fogem de fazer coisa errada, fogem do pecado. Mais do que nunca, nós precisamos resgatar o temor do Senhor no meio da igreja. Precisamos clamar ao Senhor que traga sobre nós um batismo de temor, para que o temor volte a comandar as nossas vidas. Lá em Atos, nós vemos que a igreja estava ali cheia do Espírito Santo, crescendo, mas chega no capítulo 5, um casal decide mentir, e eles mentem descaradamente diante de Pedro no templo, na hora do culto, mas quando eles mentem, os dois morrem. E é interessante, porque quando eles morrem, o temor do Senhor vem sobre a igreja. E a Bíblia diz que depois disso a igreja começa a crescer. Mas o que acontece com Ananias e Safira lá em Atos capítulo 5? Eles perderam o temor. Viveram as experiências de uma igreja cheia do Espírito, uma igreja liberal que abençoava, que contribuía, que ofertava, que abençoava os pobres. Mas quando eles perderam o temor, eles começaram a mentir ao Espírito Santo. E por causa disso, eles sofreram as consequências. Nós precisamos clamar: Deus, traz de volta o temor do Senhor para o meio da tua igreja. Porque quando o temor de Deus estiver no meio da igreja, o abuso não vai ter espaço. Porque a prioridade de todo aquele que estiver dentro da igreja será fazer o que agrada ao Senhor. Porque temer a Deus é fazer aquilo que está na agenda de Deus, não na nossa agenda.